Boa tarde para todas e todos. Eu quero inicialmente agradecer o convite que vocês me formularam para participar da discussão com vocês hoje, né, sobre esse tema da participação. E dizer que é uma satisfação enorme estar aqui, não como com título de conferencista, porque eu entendo que o tema da participação, por mais que alguém possa ser experiente, né, sempre que conversa com quem está fazendo a gestão de uma política pública, é um momento para aprender. Né, não tem um título de doutor honoris causa, ou seja, esse ou esta especialista sabe tudo sobre participação. Porque a participação, ela tem um caráter que, ainda que a gente possa ter princípios gerais sobre a participação, mas a relação da cidadania com o território estabelece uma lógica de participação que ela não é igual, não dá para fazer uma receita de bolo, entendeu? Faz aqui em Avaré, que vai dar certo lá na minha Penápolis, que vai dar certo lá na cidade da professora Célia, que é a grande Paris, Cueraçu, né? Que é Pariqueraçu, no Vale do Ribeira. Né? A gente sempre brinca que ela mora em Paris, né? Paris Cueraçu. Então, não dá para falar de uma receita de bolo. Né? Então, eu queria, primeiro, assim, descaracterizar essa coisa do conferencista, né? do especialista nesse tema, porque é um processo de aprendizagem. E aí, ao longo da nossa prosa, a gente vai trocar informação e curtir o calor junto, né? Porque tá bacana. Eu organizei uma apresentação que ela está organizada em 3 partes. Né? A primeira, educação como direito humano, a segunda, educação e conhecimento e uma relação sobre as revoluções industriais e, por fim, a participação e democracia, que é propriamente o tema que nós vamos trabalhar aqui hoje. Esse tema foi também apresentado lá na região do Vale do Ribeira, né, 15 dias atrás. E aí o pessoal, na avaliação, né, sugeriu que o conferencista desse mais ênfase na terceira parte e menos ênfase nas outras 2 partes. Então, sob a orientação de quem me ouviu lá no Vale do Ribeira, eu vou ser mais breve na parte 1 e parte 2 e investir mais o tempo e a nossa energia na parte 3. Tá? Só um registro prévio, né? Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês, porque não é a primeira vez que eu trabalho com o Zé Mário. O Zé Mário vocês já conhecem, que é o diretor-presidente da Oficina Municipal. A gente já fez algumas coisas, várias coisas juntos aí no passado, nos últimos 20 anos. Né? A nossa idade pode não aparecer isso, mas a gente já trabalha junto há um bocado de tempo. E nós tivemos aqui, há uns 10 anos atrás, né, aqui, não foi nesse local, mas foi aqui nesse hotel, para falar sobre o tema da Lei de Responsabilidade Fiscal. E aí nós ficamos impressionados com como cresceu essa infraestrutura, como cresceu o hotel, uma coisa impressionante, como nesses últimos 10 anos, um sintoma de progresso, né, de crescimento. Mas, além desse registro, eu queria deixar explicitado o prazer de trabalhar com o Zé Mário e de fazer essa conversa com vocês pela Oficina Municipal. Então, a primeira parte aqui da nossa conversa, né, eu queria já ir direto para um tema que, por vezes, nós não fazemos uma relação que, do meu ponto de vista, ela é fundamental para a gente trabalhar com a educação, que é esse material vocês vão ficar com ele, entendeu? Então não precisa se preocupar em anotar assim por diante, porque faz parte da disponibilização desse conteúdo. Uma coisa que nós não fazemos quando a gente discute normalmente política pública, a gente não faz uma relação da seguinte natureza. Vou desenhar aqui, né, uma pessoa. Duas pessoas, né?
como é que, na gestão das políticas públicas, a gente enxerga as pessoas, né? Se eu sou da educação, eu vou enxergar pela ótica da educação. Artigo da Constituição Federal que estabeleceu o direito à educação, a LDB, que estabelece um conjunto de direitos, e depois todo outro marco, quer dizer, infraconstitucional, marco legal, que vem estabelecendo o direito. Se eu sou da saúde, né, eu vou olhar pelo artigo da Constituição que estabelece o direito à saúde, a Lei 8080, 8142 e assim por diante, né? Se eu sou da assistência social, né, mesma coisa, vou lá na Constituição, vou na Lei Orgânica da Assistência Social, né, e olho o cidadão por aí. Se eu trabalho com saneamento, mesma coisa. Com habitação, a mesma coisa. E assim vai. Posso colocar todas as políticas públicas, né, aqui, e qual é o olhar que o gestor desta política pública vê, né? Tem um olhar que a educação é dona de 25% dos dinheiros do orçamento municipal. Não é isso que vocês têm para gastar? Para investir? A saúde tem 15%. No mínimo 15%, no mínimo 25%. A assistência tem quanto por cento? Não tem mínimo definido. Assim como as demais políticas públicas não têm mínimo definido, né? Então, vocês são considerados os primos e as primas muito ricas nas prefeituras, porque é quem tem, vocês são donos de 1/4 dos dinheiros da administração municipal, né? Então, todo mundo vai lá e bate a porta de vocês pedindo a Kombi emprestada, a van, pede para fornecer lanche, porque vocês têm a cozinha piloto, tem a merenda escolar, enfim, pede para fornecer vigia, porque vocês têm bastante dinheiro e pode contratar para poder tomar conta das praças esportivas. Mais ou menos assim, né? O pessoal da oficina, não da oficina municipal, mas da oficina de caminhões, né, sempre dá um jeito de pegar um pneu do ônibus de transporte escolar para colocar no caminhão, entendeu? Por quê? Como a educação pode trocar pneus com mais frequência, né, então, enfim, tem uma série de coisas que a gente não precisa ficar reproduzindo aqui, que vocês sabem como é que funciona, né? E como é que nós formamos os gestores para essas políticas públicas, né? Nós temos aqui para trás, né, uma escola de formação. A educação tem a sua escola de formação, os seus pensadores nacionais, pensadores internacionais, entendeu? E tem super especialização, micro especialização. A saúde também tem. Todas as políticas públicas têm as suas escolas de formação, os seus pensadores, né? E o que fazem essas escolas e esses pensadores? Normalmente, não faz com que a gente enxergue estas pessoas aqui na sua integralidade. A gente enxerga esta menina e este menino. Se nós estamos na educação, a gente enxerga pelo olhar da educação, tá? Se eu estou na saúde, eu enxergo pelo olhar da saúde. Então, educação infantil, 0, 1, 2, 3, né? Creche, 4, 5, pré-escola. Depois anos iniciais, anos finais, ensino médio, assim por diante. Não é assim? Eu não cruzo esta informação de educação infantil, por exemplo, com outros direitos que estão na saúde, outros direitos que estão relacionados à assistência, outros direitos que estão aqui, né? Numa linguagem um pouco simples, ou muito simples, nós vamos enxergando o cidadão, né, mais ou menos assim, por camadas, fatiadinho, né? Como se fosse cortar uma cebola, né? É mais ou menos assim que a gente enxerga, né? É mais ou menos isso ou não? Né? E, além isso eu estou olhando para todas as políticas públicas, né? Quando eu vou para a minha área de educação, né, eu também tenho dificuldade de enxergar os direitos das pessoas, né, no âmbito da educação. Porque a educação infantil disputa com o ensino fundamental, que disputa com o ensino médio, que disputa, enfim, há uma série de disputas, né, e que faz o quê? Aí esse é o seu cerne dessa primeira apresentação, né? As pessoas estão investidas nesta condição humana, elas são investidas, são portadoras de um conjunto de direitos, né, que ao longo da história da humanidade, nós, espécie humana, depois de muita barbárie, né,
e talvez o ápice da barbárie que a gente tem em memória mais fresco é a Guerra de 45, a Segunda Guerra Mundial, né, onde assim, foram tantas atrocidades cometidas pela espécie humana contra a espécie humana, né, que houve um consenso naquele período, né, para organizar uma instituição internacional chamada Organização das Nações Unidas, né, e esta Organização das Nações Unidas organizou um Estatuto dos Direitos Humanos, né? E neste momento emerge um conceito que até então ele era fragmentado, né, de olhar a pessoa de forma integral, né? Então, o que é importante a gente reconhecer? Que em 45 a gente tem um gigantesco avanço, né, que está expresso lá na declaração, não é nem anterior a essa aqui ainda. Que é essa daqui, olha, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, diz o quê? Né? Pela primeira vez, os direitos civis e políticos são apresentados juntamente com os direitos sociais, econômicos e culturais, destacando e chamando a atenção para a indivisibilidade, a inter-relação, a interdependência dos direitos humanos, né? O que significa isso? Né? Que um direito ele não se superpõe ao outro, né? E aí a gente pode dar um pulo mais rapidamente aqui para frente, né? Que são esses conceitos relacionados aos direitos humanos. A imprescritibilidade, a inaliabilidade, a irreducibilidade, a inviolabilidade e mais os outros conceitos, né, da universalidade, a efetividade e a indivisibilidade. Tá? O que significa isso? Para eu garantir o direito à educação, que seria esta fatia aqui, por exemplo, não aniquila o direito à saúde, ou vice-versa. Não impede de que eu exerça o direito à assistência, que não impede que eu tenha o direito à saúde, que não impede o direito à habitação e assim sucessivamente, né? Então, aqui nós temos o primeiro embate, né? A nossa formação e a estruturação das políticas públicas no Brasil, normalmente, né, pega o organograma nosso da prefeitura. Departamento ou Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de tal. Acabou a eleição. O vitorioso ou a vitoriosa faz o quê? Composição de governo, né? Cada vez é mais comum o partido A assume uma pasta tal, o partido B assume a pasta tal, o partido C a outra pasta e assim por diante. Normalmente é assim, tem uma composição de forças. No meu município não tem a composição de forças, é só um partido único que governa tudo. Mas é todo mundo igual? Não é. Tem um conjunto de interesses distinto. É mal isso? Não é mal, entendeu? Mas quando os dirigentes vão para estas pastas, reforça essa coisa de enxergar na caixinha, enxergar apenas no meu quadrado, né? Tem pouca cooperação intersetorial, intersecretarial, né, interdisciplinar e intradisciplinar, né? Porque nós fazemos a nossa política pública. Eu sou da educação, eu quero fazer o melhor na educação. E a saúde? O problema deles. Não, né? Eu fazendo bem a educação está bom demais. Eu não vou me meter na área da saúde porque lá, ou seja, lá é complicado. Tem assistência básica, tem médico, clínica especializada, enfim, tem uns trecos lá que eu não entendo. Eu entendo de creche. Saber como cuida de criança, como troca fralda, entendeu? Como é que eu vou cumprir as metas do PNAE e assim por diante, né? Então, cada vez mais, ou seja, quanto mais a gente vai se especializando e vai organizando a estrutura, nós vamos fortalecendo as caixinhas dentro do governo, né? E muitas vezes isso daqui, esta estruturação, trabalha de modo antagônico no âmbito da gestão da política pública, né? Isso vai repercutir fortemente quando nós formos trabalhar no conceito da participação, do controle social, da democracia, né? Porque estas pessoas são únicas, né? E aí tem o Conselho de Educação. Quanto menor a cidade, mais complexo é a organização de conselhos. Por quê? A mesma pessoa é membro do Conselho de Educação, é membro do Conselho de Saúde, é membro do Conselho tal, do Conselho tal. Então, de repente, uma pessoa só tem representação em todos os conselhos, ou em vários conselhos, né? Então, essa pessoa é o quê? É um profissional de conselhos, né? Porque na segunda-feira tem a reunião da saúde, na terça da educação e assim por diante, né? Não é assim?
né? E aí, quer dizer, como é que faz? Né? Difícil, né? Então, qual que é a questão central que eu queria colocar para vocês, né? Nessa lógica dos direitos humanos, né, o direito a... Está aqui, olha. O direito à educação é considerado um direito fundamental da pessoa humana, né, e ele é caracterizado nos direitos de segunda geração. Tá? Não vou gastar muita energia, mas nós trabalhamos hoje no campo dos direitos humanos com quatro esferas de direito. Né? Esferas porque eles não se sobrepõem, não há uma hierarquia. Entendeu? Os direitos de primeira geração, né, que para a humanidade assegurar direitos civis, liberdade pessoal, de palavra, de pensamento e fé, direito à propriedade, parará, ter contratos, isso aqui só no século passado. Entendeu? Só no século passado que o mundo caminhou para ter esse arcabouço de reconhecimento de direitos. Ainda no século passado, que são os direitos de segunda geração, os econômicos, os sociais, culturais, parará, vincula as liberdades positivas, reais ou concretas, a igualdade de acesso ao patrimônio comum, o direito à educação e assim por diante. Né? E aí tem outras duas gerações de direito, a terceira e a quarta. Né? A terceira que se relaciona com todas aquelas questões coletivas, o meio ambiente, assim por diante. E o da quarta geração, que é uma coisa aparentemente mais difícil de se trabalhar, de pegar. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Recentemente, há 2 semanas atrás, a Folha de São Paulo fez uma grande reportagem sobre uma empresa, acho que americana, que desenvolveu uma tecnologia que o casal que quer ter filhos pode escolher a cor dos olhos da criança. Viram isso ou não? Tá? Então, sem fazer uma polêmica, entendeu? Mas isso significa, ou seja, uma intervenção na evolução da espécie, de forma, se eu pegar pelo viés religioso, dá uma discussão gigantesca. Pelo viés biológico, dá uma discussão enorme. Por qualquer viés que eu pego, entendeu? Porque implica numa tecnologia que altera o desenvolvimento e a evolução da espécie humana. Tá? Então, o direito de quarta geração trabalha trabalha fortemente nessa linha. Ou seja, pode ou não pode, deve ou não deve. Tá? Mas não é aqui que nós vamos aprofundar essa discussão. Né? Então, na apresentação, a gente faz isso, apresenta isso rapidamente, e vocês podem, pela apresentação, quem quiser ir mais fundo, vai mais fundo. Outra coisa, identificado esta relação, né, e que tem um conjunto de políticas públicas para atender essas necessidades, há uma outra questão que é fundamental a gente trabalhar, e na educação em particular. Né? A Constituição brasileira ela é muito clara. Diz o seguinte: a educação é um direito de todos, né, e um dever do Estado, da família e da sociedade. A LDB, em relação ao ensino fundamental, ela é mais específica. Ensino fundamental e ensino médio, a educação é um direito de todos e um dever do Estado. Não é assim que está? Na educação infantil e no ensino superior é diferente. A educação infantil é um direito de todos, um dever do Estado, da família, da sociedade, da empresa e assim por diante. O ensino superior também. Né? O que isso significa? Quando eu atribuo que é um direito de todos e um dever do Estado, morreu o assunto. Entendeu? O Estado, a União, Estados e municípios, tem que organizar estratégias de atendimento. Tá? Quando é um direito de todos, um dever da família, parará, abre-se uma discussão em que o Estado não tem a responsabilidade exclusiva em prover o acesso a esse direito. O que começa a acontecer aí? E aí vocês já devem ter enfrentado ou experimentado a delícia de ser convidadas para fazer um TAC, um termo de ajuste de conduta. Né? Você já deve conhecer essa expressão. Né? O que os defensores públicos e os promotores públicos fazem? Entendeu? Ele não vai no filigrana da Constituição e da LDB dizer, olha, isso não é um direito do Estado, da família. Não. Ele vai o seguinte, ele pega todo esse arrazoado que nós percorremos até agora, pega todos os direitos e diz claramente, ou seja, nós estamos tratando de pessoas. Entendeu? Estamos tratando de pessoas e eu não posso atribuir à empresa e à sociedade a responsabilidade por organizar vaga de creche.
Quem tem que organizar a vaga de creche, quem tem financiamento para isso é o município, com o apoio do Estado e da União. E aí, tome TAC. Tá? Então, o que tem por trás desta ação? E aí nós, por vezes, enxergamos os meninos e as meninas do Ministério Público, os defensores públicos, né? E aí são... Tem promotor público aqui? Não. Não, aqui, nessa sala. Né? O que é muito comum na magistratura, né, nesse caso, e na defensoria? Para os municípios de menor porte, vão os recém-ingressos, né, que são pessoas jovens, 23, 24, 25, 26 anos. Né? Então pega a gente com 50, 60, que estamos rodados, tem estrada, né, e aí senta diante dessa moçada, né, e eles pegam a Constituição, pegam todo esse argumento e falam, ó, vamos assinar o TAC? Não é assim que funciona? Né? Então, o que tem por trás deles? Tem por trás essa história. Tá? Então, não dá para a gente brigar com eles, eles não são adversários nossos. Tá? Eles são aliados dessa lógica de direitos. Tá? E não há, no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo, nenhuma perspectiva de que isso vá se arrefecer. Pelo contrário, vai ampliar o cerco dos defensores públicos para garantir o acesso. Por que isso? Nesta fase de educação infantil, por exemplo, né, a educação é considerada um direito subjetivo. Eu, criança, sou portador desse direito, entretanto, a materialização do mesmo só se viabiliza por meio da ação de outrem, ou do meu pai, da minha mãe, da minha família, núcleo expoente da família, ou pela ação da prefeitura, ou pela ação da empresa, ou pela ação, mas eu tenho esse direito. Né? Então, aqui é que entra, dizer, a lógica. Né, como é que a gente articula isso com a questão dos direitos humanos? Tá claro isso? Né? Por que a educação é um direito fundamental, é um direito humano? Né? Da partir daí, a gente faz um conjunto de outras relações, que a gente vai para a segunda parte da apresentação e a terceira parte. Né? A segunda parte é o seguinte, a educação é um elemento fundamental para o desenvolvimento. Né? E aqui, assim, também sendo breve, muito breve, quanto mais exposição ao conhecimento eu tenho, ou quanto mais exposição ao conhecimento eu sou submetido, né, mais capacidade crítica de intervir na realidade eu vou ter. Tá? E aí, como é que a gente faz esta relação? Vocês têm experiência prática. Uma criança que passa por desnutrição no ano 1, ano 2, ano 3, ano 4 da sua vida, que é a fase de formação do cérebro. Qual é a capacidade? E depois de 5, 6 anos de idade, essa criança vai comer de tudo. Entendeu? Vai ter acesso a toda a quantidade de proteínas que ela precisa para poder manter o seu corpo. Entretanto, ou seja, este período de até 4 anos que ela ficou com baixa nutrição, afetou para o resto da sua existência a sua capacidade intelectual. Cientificamente isso está provado. Né? Então, aliado ao acesso à vaga de creche, entendeu? E na creche nós garantimos a alimentação, não garantimos? Né? Entretanto, o direito à alimentação não é um direito que está apenas dentro da creche, enquanto a criança está sob os nossos cuidados. O direito à alimentação é um direito da pessoa humana. E não é um direito assim, meio prato de comida. Eu preciso de uma quantidade de comida para minha necessidade. Água. Eu não tenho direito a meio copo d'água. Eu tenho direito a uma quantidade de água potável. E aí, a expressão potável e de qualidade, para que esta palavra aparecesse como direito à pessoa humana, no debate internacional foram décadas de discussão. Porque anteriormente se discutia, se garantia que era um direito à pessoa humana ter acesso à água. Ok, eu estou de frente do mar. Resolveu o meu problema? Não. Não é uma água potável. Tá? Eu estou de frente em São Paulo para o Rio Pinheiros. Tenho acesso à água. Posso beber aquilo? Não posso. Né? Na margem do Rio Tietê. Posso, Zé, tomar aquilo? Não posso. Aqui embaixo eu posso estar de frente para o Rio Tietê e tomar a água do Rio Tietê. Com alguns riscos. Menores do que se eu tomar lá em São Paulo. Entendeu? Então, esta relação de direitos não dá para a gente separar. Né? E por que eu estou tratando disso, voltando à questão do direito e ao conhecimento? Né? Porque quando a pessoa não
garantiu o desenvolvimento normal da espécie na fase etária, na faixa etária adequada, eu vou ter problemas de aprendizagem no futuro. Né? E aí vão se formando cidadãos e cidadãs de primeira categoria, de segunda categoria, de terceira categoria, e tem de outras categorias que são os excluídos, profundamente excluídos de tudo aquilo que a sociedade conseguiu de desenvolvimento. Né? E aí está relacionado às condições históricas da família, está relacionado às condições de acesso à informação, de acesso à renda, uma série de questões. Né? Então, quando nós trabalhamos na educação, né, nós somos a primeira trombada com essa realidade, nós que estamos enxergando isso. Entretanto, às vezes a gente enxerga, por vezes nós enxergamos, mas nós não queremos ver o que nós estamos enxergando. Né? Porque não é um problema nosso a desnutrição da educação, é um problema da saúde. A criança que está numa condição de abandono ou de exclusão não é um problema nosso, é da assistência social, é do CRAS, é do CREA. Se a mãe está viciada em crack, o pai é viciado em crack, ou está preso, não é um problema nosso. O meu problema é garantir vaga na creche e na pré-escola. Não é mais ou menos assim que a gente atua? Né? Então, quando a gente discute a questão aqui do conhecimento, né, e da evolução para o desenvolvimento, né, o que é importante a gente saber? Tem uma discussão que vocês concluíram recentemente, que é o Programa Nacional, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Né? O que tem por trás do PNAEC? Tem por trás a garantia do reconhecimento de um direito, que a criança tem o direito de aprender a ler e escrever numa idade certa ou não, numa idade apropriada, não é isso? Então, ou seja, para o Brasil alcançar esse tal de PNAEC, foram anos de discussão, anos e anos e anos. Tá? Então, se a gente não constrói estratégia para assegurar esse direito, né, nós vamos ter um conjunto de pessoas que têm acesso à informação, que pode estar exposto ao conhecimento e pode evoluir a partir dele, ou pessoas que, mesmo estando exposto a esse conhecimento, não têm condições de evoluir. Por quê? O histórico, o pregresso dele é de precariedade. Então, por que é importante a gente fazer essa relação? Nós temos direitos estabelecidos, uma estratégia, uma estrutura para assegurar a garantia desses direitos. A garantia dos direitos requer um conjunto de articulação de várias políticas públicas, para que, quando a criança está exposta ao conhecimento, ela possa absorver este conhecimento nas várias etapas da sua formação, na educação básica e depois no ensino superior. E aí eu não vou discutir aqui qual é a função da educação infantil, porque vocês são capazes de explicar melhor do que eu esse tema. Assim como os anos iniciais do fundamental, os anos finais, dizer, o ensino médio, o ensino superior. Né? Se a pessoa não teve acesso à alfabetização na idade certa, ele pode se alfabetizar depois, enfim. Essas coisas vocês conhecem melhor do que eu. Né? O que eu quero estabelecer é uma relação direito vinculado à pessoa humana, a não fragmentação do direito e a importância de nós termos articulado que todos esses direitos, né, sejam assegurados a seu tempo e na idade certa, na idade adequada para o desenvolvimento da criança. Tá? Essa é a segunda parte. Estou passando rapidamente por ela para entrar na outra parte que é o tema da nossa da palestra. Né? Aqui eu queria falar com vocês duas questões, ou seja, participação e democracia. São coisas iguais? Participação é igual a democracia? O que vocês acham? Não? Ou sim? Está relacionado, mas não são iguais. Né? Vou fazer aqui uma linha do tempo, né, de cima para baixo, super rápida. Né, para a gente trabalhar com o conceito de participação e de democracia. O Brasil foi encontrado pelos portugueses em 1500, não foi? É uma mentirinha, mas vamos adotar que nós fomos descobertos em 1500, que não tinha povos aqui antes de 1500. Né? De 1500 até 1808,
Nesse período, nós somos considerados o quê? Colônia. Né? De 1808 até 1889. É isso? Né? Aqui o Brasil é considerado o quê? Império. Porque a família real desembarcou em 1808, fugindo de Napoleão, que queria invadir a Península Ibérica, invadiu primeiro Espanha. Antes de chegar em Portugal, a família real rapidamente zarpou e veio para o Brasil. Né? Aqui acontece a proclamação da República. Né? De 1889 até 1937, né? Nós temos a República Velha. Não é isso? República Velha. Depois, de 1937 até 1945, Estado Novo. Né? Depois de 45 a 63, nós temos aqui um espasmo de democracia, muito diferente do que nós temos hoje. De 63 a 85, o que nós tivemos aqui? A dita muito dura. Né? De 85 para cá, o que nós temos? Nós temos efetivamente um período de democracia. Efetivamente. Eleições diretas em todos os níveis, quer dizer, com ampla liberdade de manifestação, direitos civis, sociais, políticos e por diante. Né? Então, isso daqui é o que a gente conhece como período, né, de formação do Brasil, da nossa sociedade. Quando nós pegamos de 1500, gente, até os nossos dias, né, em 513 anos, é isso? Né? 513 anos, quanto tempo nós temos de democracia? Quanto tempo? Nós temos esse período aqui, de 45 a 63, né? Fazer conta de padeiro aqui, algo menos de 20 anos, entendeu? E de 85 até agora, mais 25 anos, um pouco mais. Tá? Então, nós teríamos aqui alguma coisa de 513 anos de história, pouco mais de 4 décadas de períodos democráticos. Tá? Então, o que é importante a gente ter a consciência? Né? Às vezes, como a gente entra e sai do governo, ou volta para a sala de aula, ou vai para cargos de confiança, a gente às vezes perde um pouco essa dimensão. Mas a história da formação, da estrutura do Estado brasileiro, aí eu vou falar do Estado com a soma de tudo. Executivo, legislativo, judiciário, a esfera nacional, a esfera estadual, a esfera municipal. Né? A maior parte da sua existência e da sua formação foi sobre um período de regime ou de autoritarismo, ou de exceção, ou de baixíssima democracia. Então, as estruturas que nós temos, o modo de pensar das estruturas, das instituições, é um modo de pensar duro, para não dizer autoritário. Né? E aonde tem muito pouca participação da sociedade nesse processo histórico. Então, quando nós vamos falar de um processo de participação na educação, né, eu não posso perder essa dimensão. Também não posso ficar me lamentando, né? Então, é assim, então não tem jeito, né? Não, tem jeito. Né? E é esse jeito que a gente vai discutir. Né? E aí eu queria ir direto, né, para uma questão que é isso daqui. Esse mapinha vocês conhecem super bem. Né? É assim que está organizada a educação no Brasil. Educação básica, ensino superior. Né? Educação infantil, creche, pré-escola, ensino fundamental, né, de primeira a quinta, sexta aqui é 9, não é 7. Ensino médio, né? E aqui atribuições. O que o município faz? Município, Estado, Distrito Federal, e aqui, e assim por diante. Né? Como é que eu faço para discutir participação aqui? Posso olhar assim, por competências das esferas de governo. Ou posso olhar assim, né, por modalidades. Né? Também aqui é um outro jeito de olhar. Né? Educação de jovens e adultos, educação tecnológica, educação à distância, educação especial, educação indígena. Né? Tem outras questões que eu posso olhar. Né? Mas vamos ver aqui. Né? Como é que a gente pode assegurar, ou como é que nós podemos discutir participação
democracia, controle social, né, nesse ambiente. Dos conselhos? Dos conselhos. Quais são os conselhos? Educação, Fundeb, criança, é o CMDCA, né? Tem mais? Saúde, assistência, merenda, o que mais? O que é a participação por meio dos conselhos? Como é que vocês enxergam a participação por meio dos conselhos? O que a população pode fazer, o usuário do serviço de educação pode fazer, né, por meio do conselho? Tá? Tá, então nós temos aqui uma sociedade civil, nós falamos de poder público. O que mais tem de participação? São atores, né? Atores da sociedade civil, atores do poder público, né? Conselhos. Como é que eu mobilizo a sociedade civil para participar desses espaços? Qual é o apelo que eu consigo fazer para mobilizar as pessoas para participar desses conselhos? O histórico que nós temos é bom de participação? As pessoas se sentem valorizadas nos conselhos? Não. Vocês foram muito enfáticos. É verdade? Não mesmo? Não. O que a gente poderia fazer para mudar este paradigma de que as pessoas são infelizes em participar do conselho? Ou que elas não participam? O que a gente pode fazer? Aí, eu não preciso criticar tudo isso aqui, entendeu? Nós somos gestores. Vamos colher aqui, o Conselho Municipal de Educação, né? Aqui, várias de vocês são dirigentes municipais, ou têm atribuição de comando na Política Municipal de Educação. Portanto, vocês podem tomar iniciativa de fazer coisas, né? E aí aquela coisa da minha primeira frase, não tem receita de bolo, né? Quando o Sinoel foi convidado, não foi para falar, vai lá e diz que é para fazer assim, ou assado, ou frito, ou cozido. Não tem uma receitinha de bolo, né? Por quê? Cada município de vocês tem uma história relacionada a isso. Tem mais democracia nessas instituições ou tem menos democracia? Tem mais histórico de participação ou menos histórico de participação? Né? Tem mais experiência acumulada ou menos experiência acumulada? Né? Como é que a gente faz para mobilizar as pessoas para participar dos conselhos municipais, sejam de educação, sejam de saúde, seja de assistência, assim por diante? Legal. Eu queria fazer aqui uma discussão com vocês, que é o seguinte. Como é que... Vou procurar desenhar aqui uma cidade hipotética, né? Como é que as cidades estão organizadas hoje? Né? Como é que nasceram as cidades? Alguém chegou, organizou um pontinho de venda, uma pousada de boiadeiro, né? Foi juntando gente, juntando, virou um distrito, uma comunidade, emancipou, virou uma cidade, né? Normalmente uma cidade tem um centro, uma região central, né? Onde está a igreja matriz, a praça central, lojas pernambucanas, radiodifusora, né? O que mais? Prefeitura, Câmara Municipal, juizado, né? Polícia, né? Mais ou menos assim. Depois a cidade vai crescendo, né? Vai tendo outro anel intermediário. E aí vai tendo representação desses poderes nesse território. Continua crescendo, né? Vai crescendo. E está no município, zona rural, entendeu? Tem plantação de cana, plantação de café, tem pasto para boizinho, para vaquinha, assim por diante, né? Aí tem uma parte da população que tem bastante dinheiro, aí eles fazem o seguinte, vamos fechar isso aqui, né?
A gente compra um terreno grande, faz um murão de 4 metros, põe cerca eletrificada, né? Caco de vidro, botamos uma portaria e chamamos isso de quê? Condomínio residencial. Fechado é feio, né? Condomínio residencial com muita segurança, com privacidade e tal. O que eu estou fazendo com a cidade? Eu estou isolando, entendeu? Eu deixo de acreditar na cidade, né? E eu levanto os muros em torno de uma porção territorial, né? Aí, o Minha Casa Minha Vida, ou o programa tal, vem para onde? Vem aqui, ó. Né? Bem longe. Não é mais ou menos assim? Por que é aqui? Ah, porque o terreno é muito caro, entendeu? Então eu não posso fazer um Minha Casa Minha Vida aqui, ou um programa da CDHU, aqui no centro dessa... Não tem terreno, é muito caro, né? Entretanto, no centro das cidades, normalmente, tem um montão de casarões desabitados. Porque as pessoas saíram daqui e foram morar nos seus condomínios. E não deram uma ocupação racional para a coisa. Mas tem mais outra coisa. Aí tinha uma rua do comércio na cidade, não tinha? Aí a rua do comércio vira o quê? Ela desmilingue por quê? Nós vamos fazer um shopping. É muito legal ter um shopping na nossa cidade. São Paulo tem, Bauru tem, Botucatu tem. Nós também temos que ter o nosso shopping. Não é assim? Aí a gente faz um shopping de que jeito? Mais ou menos como condomínio. Por quê? Está tudo fechado, muro alto, tem segurança nas portas, entendeu? E não tem risco, entendeu? Então é um centro de lazer, compras e diversão. Aí a rua do comércio, que era famosa, que tinha sorveteria, que tinha a alfaiataria, vai ficando e vai perdendo, né? E vai, não é assim a nossa cidade, né? Aí, a cidade não é só assim, ela tem seu bairro. Tem um bairro aqui, né? Aqui é o bairro Nossa Senhora de Fátima, né? Aqui é o bairro do Taquaral. Aqui é o bairro dos faveiros. Mas por que faveiro? Ah, porque antigamente tinha uma mata de faveiro, né? Aí desmatou o faveiro e virou o bairro dos faveiros, né? Aí tem outro bairro, tem outro bairro, tem outro bairro, assim por diante. E nós temos, né? Aí vamos nós lá, os gestores das políticas públicas, né? E temos aqui a primeira escola do município. Aí a cidade foi crescendo, tem mais uma escola aqui, tem mais outra escola aqui, tem escolas aqui, tem escola aqui, né? Tem várias escolas, né? Aí a saúde faz o quê? A saúde vai lá e faz, primeiro, unidade de saúde, os postão de saúde, não é assim? Centro de saúde, postão, está aqui. Postão, e aí depois tem os postinhos de saúde, todos espalhados na cidade, vários postinhos de saúde, né? Aí tem uma coisa seguinte, ó, esse canto aqui, a gente fala para as nossas crianças, os nossos filhos, as nossas filhas, aqui não pode ir. Entendeu? Aqui não pode ir. Por quê? Aqui tem tráfico de drogas, tem crack aqui. Entendeu? Aqui vocês não podem passar, porque aqui tem a zona do meretrício. Isso é um problema, não pode passar por lá. Entendeu? É isso. Tem várias outras coisas que a gente pode ficar caricaturizando aqui, mas não é o caso. Aqui já dá para ter uma imagem da cidade. Aí, estas pessoas, aqui mora gente, entendeu? Eu preciso entender a cidade, a sua formação histórica, social, cultural e política, em função do desenvolvimento econômico, social, cultural e político. As pessoas que moram nas cidades não ganham a mesma coisa todos os meses. Não são providas das mesmas posses igualmente. Há diferenças aqui. A forma de apropriação da cidade é diferente em função da renda. Então, quem tem mais dinheiro se apropria melhor da cidade. Quem tem menos dinheiro não se apropria da cidade. Então, tem a cidade legal, nos dois sentidos. Legal porque ela é regularizada, e a cidade legal que é bacana de viver, de morar, de visitar, assim por diante. E a cidade ilegal, as bordas, as periferias e assim por diante. Né? E ela é ilegal por quê? É loteamento irregular ou clandestino, comércio irregular, dizer, tem tráfico, tem prostituição, tem uma série de coisas. Né? Uma série de coisas que tem, de ilegalidade. Aí estamos nós aqui, na nossa escolinha, nesse bairro aqui, ou na nossa escolinha aqui, ou na nossa escolinha aqui.
Com o tempo que eu tenho de reflexão política, né, se eu pudesse dar um conselho para vocês, eu daria um único conselho. Né? Eu não consigo desenvolver uma estratégia de estímulo à participação comunitária igualmente em todo o território da cidade. Por quê? Porque a cidade não é igual. Se há um termo que expressa a desigualdade, é o termo cidade. Né? Quando a gente fala cidade, a gente homogeneiza tudo. O que é o conceito de cidade? Tem água encanada, rede coletora de esgoto, tem energia elétrica, iluminação pública, tem segurança. Essa é a imagem de cidade. Não é essa imagem que nos atraiu nos anos 50, 60 e 70 para mudar dos nossos sítios para vir para a cidade? Tá? Entretanto, não é assim a cidade. A cidade não é igual para todo mundo. Né? Eu entendo que a gente tem mais chance de aumentar a participação se eu conhecer o território. Né? E às vezes é muito comum. Eu moro aqui, nesta região, e sou diretor da escola, desta escola aqui. Entendeu? Eu todo dia venho com o meu carro, faço um percurso e tal, entendeu? Chego na minha escola. Mas eu não sou capaz de identificar o território por onde eu passo. Não é o território, o nome da rua. Suba a rua tal, pega a direita, pega a esquerda. Não é esse. É entender o território. Eu tenho muita dificuldade, talvez eu nunca fiz uma reunião com a gerente da unidade básica de saúde. Eu nunca me reuni com a gerente do CRAS daquela região. Nunca me reuni com o chefe lá do clube de futebol que tem a unidade, o campo de futebol. Né? E aí, o que eu tenho? Tá? A mesma criança, que é minha criança, da minha escola, é também a criança que vai no posto de saúde. É também a criança, filho da mãe, que é atendida, filho da mãe no bom sentido, né? Que é atendido no CRAS ou no CREAS. É a mesma criança que vai jogar futebol no campo. Entendeu? Então, eu tento fazer, estimulado pelo marco legal brasileiro, que diz o seguinte: a política pública tem que ter controle social. Aí eu tento fazer o acompanhamento, a participação, a partir da minha política pública, da educação. Né? E todo o esforço que eu fizer para mobilizar aqui, eu vou fazer, a saúde vai fazer o mesmo, a assistência vai fazer o mesmo e assim por diante. Né? Então, eu entendo que se um conselho pudesse ser dado, né, eu provocaria vocês para fazer uma articulação de reconhecimento do que nós temos de presença de poder público no território. O que nós, prefeitura, temos lá naquele território? O que nós, Estado, temos lá naquele território, o governo do Estado? E se tiver alguma organização do governo federal, o que temos lá? A outra coisa, o que tem de força organizada? Vocês usaram várias vezes a expressão sociedade civil. Então, temos ONGs atuando nesse território? Se tem, a gente conhece... Hã? Tem associação de moradores, né? Então tem muita coisa aqui. Então como é que eu... Assim, aí nós temos duas questões, dois caminhos a seguir. Né? Eu fazer a participação, estimular a participação apenas por dentro da educação, né? Ou eu utilizar a estrutura da educação, fortalecer a participação da educação, mas provocar as demais políticas públicas para... Porque se eu tiver um diagnóstico aqui articulado, querem um exemplo? O conceito de territorialização de bairros que vocês, educação, têm, não é igual ao que a saúde tem. Não é igual ao que a assistência tem. Por quê? As políticas públicas também vê o território de modo diferente, de modo muito particular. Então, um dos primeiros desafios para planejar uma estratégia de política pública é identificar, reconhecer o território de forma concreta, numa visão parecida, mais igualitária entre todos os gestores de políticas públicas. E aí, quando você convida os moradores, usuários da política pública, para discutir o planejamento de participação no conselho, né, eu tenho comigo hoje que nada mais pouco inteligente do que ter um conselho de educação, um conselho de saúde, um conselho de assistência autonomamente funcionando nas cidades. Eu entendo que nós temos inteligência para fazer um conselho de desenvolvimento da cidade
onde as pessoas possam participar deste conselho, e eu respondo pelo Conselho Municipal de Educação por meio de uma Câmara Temática Educacional. Entendeu? Mas eu, como vou discutir educação, eu não estou abrindo mão de discutir saúde, não estou abrindo mão de discutir assistência. E eu crio condições para fazer uma leitura e uma compreensão do território da cidade de forma mais homogênea, mais compartilhada com os vários gestores. Então, a partir daí, entendeu? Não tem problema discutir participação, democracia, controle social. Aí tem um conjunto de demandas que vocês vão estar obrigadas e obrigados a responderem. Quanto de dinheiro tem para investir nesse território? A gente não gosta de falar disso, porque a nossa área de planejamento não é organizada, entendeu? O nosso setor de contabilidade não deixa a gente saber, no mês de setembro, se eu já gastei 24,5, 25, 27. Há uma disputa com as áreas financeiras, não há uma disputa? A senhora deixa. A senhora merece um aplauso, porque na imensa maioria dos municípios, os contadores e contadoras, né, contam para dentro, né, são poucos transparentes. Né? Então, por exemplo, né, como é que está a aplicação dos dinheiros? O que tem de orçamento? Como é que a gente pode... Né, porque a população é o seguinte, se ela não identifica, né, que a participação dela num conselho vai ser eficiente, vai surtir algum efeito, eu não participo. Entendeu? Por quê? É uma coisa de fachada. Entendeu? Eles estão me convidando, vão lá, me dão uma água gelada, um cafezinho, um sanduichinho e tal, mas a hora que tem que discutir o estratégico, o planejamento, como fazer, né, os indicadores, eu poder público, não coloco à disposição. Entendeu? Eu não discuto o orçamento, eu não discuto uma estratégia. Né? Então aí fica mais complicado a gente assegurar a participação. Né? Fui anotando aqui, olha, várias questões. Eu queria... Os mais instruídos participam mais, os menos instruídos participam menos. Né? O gestor, aí não é só quem está na área contábil, né, para fazer a apresentação do relatório resumido da execução orçamentária e do relatório de gestão fiscal. Só para falar o nome dos dois relatórios, que é uma obrigação estabelecida na lei de responsabilidade fiscal, cansa. Aí a hora que a gente pega PPA, Plano Plurianual, LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, e LOA, Lei Orçamentária Anual, e combina com a 4.320, né, todos aqueles códigos e todo aquele palavreado do universo da contabilidade é para dormir. Entendeu? Com todo o respeito que a gente tem para os contadores. Mas é uma linguagem que na administração pública, além dos contadores e das contadoras, tá, pouquíssimas pessoas conseguem dominar isso. Então imagina assim, se nós gestores temos dificuldade de entender isso, imagina, né, a comunidade. Né? Então, um desafio que nós temos, né, e esse desafio, do meu ponto de vista, ele é central para aumentar ou diminuir o desejo de participar. Está na forma de conversar. Né? Que, assim, no diálogo, na conversa, né, se eu vou no tom professoral, não tem jeito, ou seja, eu espanto, eu assusto. Né? Se eu vou naquela coisa de que eu sei, e eu uso um raciocínio tão hermético, palavras tão complicadas, e faço uma apresentação tão rebuscada, e cito tanta lei, tanto artigo, tanto inciso, tanto parágrafo, não tem jeito. Ou seja, por mais que eu seja transparente na minha ação, eu estou sendo impedidor, porque eu uso um código de comunicação que é inacessível para a grande maioria que está ali. Né? E aí tem uma outra coisa, que quando eu faço uma discussão, como gestor público, eu tenho que entender o território. Que é o seguinte, de onde eu falo, né? E para quem eu falo. Então, há uma ciência que trabalha com a comunicação. E a gente não pode desprezar isso. Né? Então, em particular, para quem trabalha com a gestão orçamentária, esse desafio, do meu ponto de vista, é o maior da administração pública. Como é que nós transformamos, né, as audiências públicas quadrimestrais para apresentar o relatório de gestão fiscal,
né, numa coisa que seja tão agradável quanto assistir um jogo de futebol, como foi ontem, né? Na minha casa ontem tinha lá corintianos, né, torcendo para o Corinthians, santistas torcendo para o Vasco, né, São Paulinos torcendo para o Vasco não, para o Grêmio, né, que jogou contra o Corinthians, entendeu? E é uma farra, entendeu? Porque assim, um fala mal do outro, mas enfim, num patamar de discussão que todo mundo se entende, né? Então, um dos desafios que nós temos, né, como é que a gente faz essa comunicação fluir, né, de forma que o emissor conecta a sua capacidade de fala, e aí, ou seja, eu acho que o melhor é uma prosa, entendeu? A gente tem que assim, diminuir esse padrão de audiência pública, entendeu? É uma prosa pública, entendeu? Aquela prosa que a gente faz tomando um café, comendo um bolo de fubá, entendeu? Trocando receita, né? E assim, nós temos que fazer, construir um ambiente que seja acolhedor, um ambiente de iguais, né? Porque eu, pelo fato de ser gestor, não sou diferente. Eu não sou o dono disso. Eu sou apenas gestor por delegação, né? Então o desafio de construir um local acolhedor, um local que não seja de sapiência, mas que seja de aprendizado, né? Quer dizer, que não seja de exclusão, mas que seja de acolhimento, né? Esse é um dos desafios que a gente tem para fazer com que os menos instruídos, que pode ser um daqueles casos, ou seja, esses menos instruídos, não teve a oportunidade de desenvolver o seu intelecto, né, de forma adequada lá na primeira infância. E chegou à idade adulta e tem dificuldade disso, porque é um raciocínio complexo, muito complexo, e inatingível para o meu cotidiano. Perdão? A outra questão, né, que é prestação de contas versus planejamento, versus fiscalização, versus a articulação da população. Aqui novamente, entendeu? Quando eu olho para a cidade inteira, entendeu? Eu tenho gente na cidade que se interessa em enxergar a cidade inteira. Eu tenho gente que se interessa em enxergar o seu bairro. Mas eu tenho gente que se interessa pela sua rua. E vou encontrar gente que se interessa pelo seu quarteirão. Ponto final. Entendeu? Então, novamente, ou seja, eu vou fazer um comunicado, uma apresentação, para quem? Né? Para quem que eu falo? Eu me lembro assim, quando eu fui prefeito, nós tínhamos uma região na cidade, uma região de vale, né, que quando chovia, alagava, era uma tragédia, ou seja, um bom exemplo de uma política mal feita, de expansão urbana. Né? Nós, para resolver o problema, tinha que fazer uma macro drenagem, né, que custava muito dinheiro, nós não tínhamos dinheiro, e aí o que nós fizemos? Né? Nós organizamos 3 ônibus, isso foi em 1989 e 90. Né? Organizamos 3 ônibus, 120 pessoas, né? Saímos de Penápolis e fomos para Brasília, né? Com faixa, cartaz, batendo panela, o diabo a quatro, entendeu? Conseguimos uma audiência com o ministro do Integração Interior, alguma coisa assim. Eu me lembro o nome dele, que era o Denis Schwartz, que era do Paraná, né? E aí chegamos lá com 120 pessoas, e olha, nosso problema é esse. Fotos, muitas fotos, muito depoimento, entendeu? Saímos de lá com a promessa, e que depois virou verdade, de um convênio para fazer a macrodrenagem e fazer a pavimentação. Por mutirão. Né? Bom, executamos a obra, e aí eu tinha uma noção de que, bom, essa comunidade agora está na ponta dos cascos, vai ter uma articulação política fantástica. Lê do engano. Entendeu? A imensa maioria da população que se mobilizou era para resolver o problema do seu bairro. Não queria fazer uma discussão da cidade, queria discutir o seu bairro. Então, quem é gestor da política pública e quem é militante político partidário tem que entender isso. Entendeu? Não é um atraso, não é um retrocesso. Há uma limitação que está condicionada a essa linha do tempo. Entendeu? Então, tem essas limitações. Então, quando a gente vai fazer esta conversa aqui, né, novamente, há fóruns, né, que eu consigo discutir prestação de contas da cidade inteira. Outras não, vou discutir prestação de contas só de um bairro, de uma rua, de um quarteirão. Vou discutir planejamento
da cidade inteira. Outros só daquele bairro. Vou discutir fiscalização e a participação. Então, lembra que não tem receita de bolo? Né? Então, quem está na militância tem que fazer essas reflexões, fazer essa discussão. Né? Que é importante para a gente calibrar a nossa expectativa. Porque às vezes a gente fica num dilema seguinte, né? A gente fez tanto esforço, fez apresentação, imprimi colorido, gastei um dinheirão, colocamos água gelada, tinha um café gostoso, um bolo de fubá, tudo pronto, a sala tinha até flores. Né? E aí foi lá meia dúzia de gato pingado que não entendeu nada, eu falei simples, entreguei a apresentação. Entendeu? E a gente sai frustrado. E depois o nosso ânimo para fazer a próxima diminui. Entendeu? Pelo contrário, se a gente fez uma, não deu certo, tem que mudar a estratégia. Né? E vai mudando. Participação de pais da comunidade escolar, ou seja, a indicação do Zé Mário, né? A partir da unidade escolar, que engata aqui com a capacidade de mobilização. Eu não tenho dúvida dessas duas coisas aqui, ó, entendeu? A escola tem uma capacidade de mobilização infinitamente superior do que o posto de saúde, do que o CRAS, do que o CREAS, juntos. Né? A escola tem capacidade de mobilização. Tem. Entendeu? Por quê? Porque, diferentemente da saúde, do CREAS e do CRAS, que está de frente com o usuário algumas vezes em determinados períodos do ano, a educação está de frente com o usuário todo dia, de manhã, todo dia à tarde, todo dia à noite. Entendeu? Há um vínculo. Claro que há crianças que vão na escola, mas não participam da escola. Mas vocês, quando se propõem a fazer mobilização, vocês conseguem mobilizar. Né? E a escola pode ser um grande laboratório, né, de aprendizagem, e não só de ensino. Porque a escola pode ser um local de troca. Né? E vocês têm essa capacidade de mobilização. É infinita a capacidade de mobilização que vocês têm. Né? E de repente a escola pode chamar a saúde para dentro, pode chamar a assistência para dentro, pode chamar a prestação do relatório resumido da execução orçamentária ou do relatório de gestão fiscal. Né? A escola pode ser a grande ágora dos inúmeros debates que precisa travar do ponto de vista da ampliação da participação e da cidadania. O outro tema, né, como atuar em problemas complexos. O tráfico, por exemplo. Né? Tráfico, prostituição, né? Exploração sexual. Como é que a gente atua nisso? Nós nos sentimos muito incapacitados de atuar nesses problemas. Muito incapacitados. Né? O tráfico... Não sei se vocês leram esses dias a entrevista do Marcola, né? Tirando uma onda no governo do Estado, né, sobre o relatório que saiu. O que o Marcola disse? Esse governo aí, ó, a gente faz reunião por Skype, a gente faz teleconferência pelos presídios. Né? Então, é uma força de disputa do poder do Estado. Não é menos do que isso. É uma força de disputa do controle e do poder do Estado. Né? Então, para problemas complexos, impõe soluções complexas. Eu, como diretor de escola, não consigo enfrentar o tráfico. Mas eu, como diretor de escola, eu consigo disputar a criança com o tráfico. Eu consigo disputar. E, por vezes, eu não disputo a criança. Eu entrego ela para o tráfico. De que forma? A criança tem um problema e ela é inquieta na sala de aula. O que eu faço com ela? Fica quieto, menino. Fica quieto, menino. Vou advertir você. E o moleque está lá, saltitando. Aí eu tasco uma advertência. O menino, outro dia. Fica quieto, menino. Fica quieto. Vou te advertir. Advirto novamente. 3 advertências dá o quê? Uma suspensão. E o menino está inquieto. Vai ter mais advertência, vai ter mais suspensão. Depois de um conjunto de suspensão, o que eu exerço como direito de diretor de escola? Qual que é o instrumento? Expulsão. Ou transferência compulsória. Né? E aí há um pacto entre as escolas. Tá bom, eu recebo o seu, mas você recebe o meu. Não é mais ou menos assim? Entendeu? Então, eu não disputo a criança com o tráfico. Ou seja, eu crio condições para que o tráfico fique com a pista livre para captar essas crianças. Então,
para um problema complexo, eu tenho que ter uma solução complexa. Para disputar essa criança, eu não posso usar o expediente tradicional da escola. Eu não posso usar essa autoridade que a mim está conferida. Por quê? Se na minha escola tem 600 crianças ou 500 crianças e 10 delas eu permito que aconteça isso, eu vou ter 10 vaporzinhos entregando crack na rua. Ou na porta da escola. Entendeu? Então é o seguinte, se nós não disputarmos todas as almas das nossas escolas com o tráfego, estou falando de tráfego, mas pode outra coisa. Entendeu? A gente tem que assistir aquele filme chinês lá, Nenhum a Menos. Entendeu? Então assim, quando uma criança abandona a escola, eu não me indigno. Eu não me indigno. Que bom, saiu, aquela é uma peste. Entendeu? Então, eu não posso ter um comportamento assim como gestor de uma política pública, em especial uma política pública que materializa um conjunto de direitos e um conjunto de consciência para a mudança da sociedade. Toda criança que entra na escola, eu não posso permitir que ela tenha defasagem de aprendizagem. E aí, gente, em pleno século XXI, há um conjunto de tecnologias que eu posso utilizar, que eu posso disputar. Entendeu? E aí, o que eu faço com o tráfego? Entendeu? Eu não vou enfrentar o traficante. Entendeu? Eu vou chamar o prefeito, o meu secretário, vou chamar o delegado de polícia e vou criar uma estratégia. Entendeu? Vou criar estratégia extramuro da escola. Vou fazer torneios, campeonatos de futebol, de vôlei, de malha, de passarela. Enfim, eu tenho que ter uma agenda proativa para disputar essa criança. Eu tenho que fazer o meu data show, né, sábado e domingo, tem uma programação de cinema dentro da escola. Entendeu? Eu tenho que abrir o laboratório de informática para poder utilizar a rede de internet dentro da minha escola. É isso que é disputar a criança. Porque se eu não disputo a criança, o traficante dá R$30 por semana, que é um monte de dinheiro para uma criança que o pai está desempregado, a mãe está drogada. Então, se tem algum lugar que consegue fazer a disputa, é a escola. Se a escola não disputa, não tem mais quem faz a disputa, porque a saúde atende apenas na crise. O CRAS, na crise. O esporte, a criança já evadiu do esporte há muito tempo. A educação é onde eu consigo fazer essa disputa. O que é fácil falar daqui? Eu sei, entendeu? Tem a exata dimensão do como é fácil falar daqui, entendeu? A outra questão é a capacidade de mobilização, já falamos, né? A outra questão é a aproximação, que aqui eu quero dois temas. Eu não tinha ouvido ainda falar disso aqui, olha. A articulação da rede é uma moça que é assistente social, cadê ela? Né? Essas duas coisas que vocês colocaram aqui, olha, a aproximação com a saúde, a assistência, o esporte, com a comunidade. E essa articulação por meio da rede assistencial, né, o que eu consigo fazer olhando dessa forma? Quando eu trabalhei na coordenação da rede Urbal 10 de luta contra a pobreza urbana, isso faz uns 10 anos atrás. Uma coisa que para a gente ficava muito claro no enfrentamento à pobreza, e em especial à exclusão social, é de que o que acontece com gente que é submetida à pobreza de longa duração? Meu tataravô era uma figura muito pobre. Meu bisavô era uma figura muito pobre. Meu avô, muito pobre. Meu pai, minha mãe, muito pobre. Eu sou muito pobre. O meu filho e a minha filha serão pobres. Os meus netos serão pobres. Tá? Então, no Brasil, por conta de toda essa linha do tempo, né, nós tivemos a abolição da escravatura mal resolvida, muito mal resolvida. Entendeu? Quer dizer, nós temos uma massa de pessoas fora da escola que não se alfabetizaram, entendeu? E vivendo em condição de pobreza e de extrema pobreza. Né? Então, para a gente, o que nós vamos dando solução como cidade? A gente vai criando condição de não ficar próximo. A cidade cria condição de espalhar essa gente ou de guetizar. Entendeu? Vai criando guetos. Eu levanto o muro do meu condomínio e fico num local aprazível e de segurança. Né?
Aqui na periferia, ali é um problema da periferia. Eu não vou lá, eu não passo por lá para o meu trabalho, eu não passo para lá para ir para o meu lazer, eu não passo na frente desse lugar para ir para o shopping. Né? Então a cidade tem uma forma de se auto-organizar e de excluir essa massa de gente. E nas zonas metropolitanas isso é pior ainda. Né? Então essa condição de pobreza, uma família assim, que tem pobreza intergeneracional, né, é seríssimo esse problema. E além da pobreza, ainda nós temos assim, a pobreza extrema e a exclusão social. A exclusão social leva à condição de morador de rua ou em condição de rua. São aquelas pessoas que perderam os seus laços familiares, perde completamente o laço familiar, né, e vai para a rua. E tem como melhor amigo o quê? O seu carrinho de catatrecos e um cachorro. Ou 2 cachorros, ou 3 cachorros. Entendeu? Este é o núcleo familiar desta pessoa. Tá? Nas cidades do interior também tem isso, em menor quantidade do que tem nas cidades metropolitanas, nas regiões metropolitanas. Né? Então, eu preciso enxergar estas zonas de exclusão na minha cidade. E como é que eu trabalho com pobreza e com exclusão social? Né? Eu só consigo enfrentar isso se eu construir uma trama que nós chamamos isso de rede de proteção social. E aí, esta expressão que vocês utilizaram aqui, né, de mobilização, aproximação com a comunidade, mais a rede assistencial, lembra muito esse conselho. Muito. Né? Como é que eu disputo uma criança que está sendo assediada pelo tráfico? Né? Eu tenho que mobilizar. Aqui, cada traço desse é uma política pública. Eu mobilizo a educação, eu mobilizo a saúde, eu mobilizo a assistência, eu mobilizo a cultura, eu mobilizo esportes, mobilizo, sei lá, N outras políticas públicas. Né? E enxergo o território. Saúde, o que você pode fazer nesse território além do que você está fazendo? Educação, o que você pode fazer? Cultura, o que você pode fazer? Assistência, o que você pode fazer? Entendeu? E se eu tenho como princípio disputar a criança com o tráfico, qual que é o meu papel? Estreitar a trama da rede. Se escapou da saúde, eu pego para a educação. Se escapou da educação, eu pego para a assistência. E desenvolver um compromisso que esta criança, entendeu, tem que ser assistida de forma especial. E aqui a gente tem que ser absolutamente transparente. Ah, mas eu não posso dar um tratamento especial, porque a Constituição diz que todo mundo tem direitos iguais. Bobagem isso. Numa sociedade desigual, nós temos que fazer políticas públicas para atender desigualmente os desiguais. Nada mais desigual do que tratar os desiguais com igualdade. Nada mais injusto do que você... Acabou o tempo. Tá. Então, a rede de proteção social é isso. Ou seja, né, eu tenho crianças, não é colocar uma estrela na testa da criança, ou fazer um ponto vermelho na testa da criança. Entendeu? É cuidar dessa criança de modo especial. Porque ela é um ente especial. Ela precisa de atenção especial. E em políticas públicas, para não fazer uma disputa jurídica, né, há um princípio de equidade. Exemplo claro, pronto-socorro. Você vai no pronto-socorro com uma encravada, dói? Dói bastante, né? E um braço quebrado? Bastante. O que tem preferência de atendimento? Unha encravada ou braço quebrado? Braço quebrado. Ah, eu estou tendo um infarto. Braço quebrado dói muito. O que tem preferência? Infarto. Entendeu? Então, esse é o princípio de equidade. Quem mais precisa tem a preferência. Na assistência, na educação, é o mesmo princípio. Tá? Então, aqui dá um bom samba. Então, eu vou encerrando por aqui, e só fazer um fecho final. Né? Por que eu comecei a reflexão sobre direitos humanos? Né? Porque eu não consigo enxergar a educação como provedora da solução de todos os problemas que a população tem. A educação é provedora de parte da solução dos problemas. Né? Então eu preciso agregar a saúde, a assistência e outras políticas públicas. Né? Quer dizer, para enxergar, se eu enxergar na totalidade, né, o aluno, né, eu consigo dialogar com as demais políticas públicas, nisso que o Zé Mário colocou aqui, o diálogo intra-área, né?
eu colocaria o diálogo interáreas também, né? Que assim, a gente precisa conversar mais, nós pedagogos, nós professores, com alimentação escolar, né? Com atividades recreativas, com programa de contraturno, né? Então, tem muitas soluções entre nós mesmos, né? Então, quanto mais a gente conversar, melhor a gente consegue planejar e articular. E quanto mais a gente consegue envolver as outras políticas públicas, né? Se a gente conseguir fazer isso no nosso território, no nosso entorno da escola, né? Fazer a escola mais agradável, plantar árvores, entendeu? Utilizar uma parte da escola para fazer horta, entendeu? Se eu conseguir envolver a comunidade na minha escola, né? E eu sensibilizar as demais políticas públicas para fazer uma ação planejada, eu dou um grande passo. Eu faço um exemplo, né? Nesta condição, vale a pena vocês conhecerem o exemplo da Cibele Amado, né, que foi prêmio Empreendedora Social o ano passado, daquele programa da Folha de São Paulo, que é lá no interior da Bahia, num lugar danado de pobreza, entendeu? O que aquela professora conseguiu fazer de transformação da realidade educacional. Vale muito a pena vocês conhecerem, que chama Instituto Chapada, né? É muito interessante. Então, mas eu entendo assim, que o que preside a nossa conversa é o reconhecimento dos direitos, né? Se eu enxergo uma relação de direitos, né, e a dimensão humana nos meus alunos, nas minhas alunas, e eu tenho responsabilidade de articular na educação e mobilizar as demais políticas públicas, né, eu posso estar fazendo pouco na educação, mas eu posso estar gerando capacidade crítica nessas pessoas para que elas mantenham a luta de reivindicar a garantia da manutenção e ampliação dos direitos, né? Que esse é um dos papéis que nós temos na educação. Eu vou parar por aqui. Agradeço imensamente o convite da Oficina Municipal, Zé Mário. Agradeço a paciência de vocês e, mais do que isso, a colaboração e a interação com vocês. Obrigado pelo carinho, pela acolhida e bom trabalho para